acreditando que são tão inofensivos quanto uma bala. Tomam para aliviar dores, desconfortos ou até um resfriado passageiro. No entanto, o que observo, tanto na prática clínica quanto nos estudos científicos, é que alguns desses fármacos não apenas falham em proteger, mas também podem enfraquecer lentamente o órgão mais precioso que possuímos, o coração. E não me refiro a drogas experimentais ou a tratamentos obscuros, mas a comprimidos simples, vendidos sem receita, que fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas. O que me preocupa é que, sem perceber, muitos adultos acima dos 60 anos acabam expondo-se a um risco maior de enfrentar complicações cardíacas sérias. Meu intuito aqui não é gerar medo. Pelo contrário, é oferecer clareza para que você tenha condições de se proteger e de assumir as rédeas da sua saúde. O inimigo maior não é a doença em si, mas a falta de informação sobre os riscos que corremos por hábito ou descuido. Quero então explicar de maneira direta os 5 tipos de medicamentos comuns que, quando usados sem orientação adequada, podem comprometer a saúde do coração em pessoas idosas. Vou mostrar de que forma eles agem, por que representam perigo e, principalmente, o que você pode fazer para reduzir esses riscos. Essa pode ser uma informação capaz de salvar a sua vida ou a de alguém que você ama. Comecemos pelos anti-inflamatórios não esteroides, tão presentes em qualquer armário doméstico. São conhecidos pela eficácia. Aliviam dores de cabeça, incômodos nas costas ou crises de artrite. Mas o uso frequente e sem cuidado, especialmente em pessoas acima dos 60 anos ou com histórico cardíaco, pode ser comparado a girar a roleta russa. A comunidade médica há muito tempo alerta sobre o risco aumentado de infarto e derrame relacionado a essas substâncias. Lembro-me do caso de Roberto, um paciente de 72 anos que adorava cuidar do jardim. Para enfrentar as dores da artrose, tomava diariamente comprimidos de um anti-inflamatório comum, até que um dia, ao regar suas plantas, sentiu-se sem fôlego, cansado, e percebeu os tornozelos inchados. No pronto-socorro, descobrimos que ele estava em insuficiência cardíaca aguda. Não foi um novo problema cardíaco que desencadeou isso, mas o uso contínuo e aparentemente inofensivo daquele medicamento. O que acontece dentro do corpo é sutil, mas devastador. Esses remédios atuam bloqueando enzimas para reduzir a inflamação, mas, nesse processo, também atrapalham substâncias que protegem rins e vasos sanguíneos. O resultado é que o organismo retém sal e água em excesso. Imagine o coração como uma bomba. Se de repente há muito mais líquido circulando nos canos, a bomba precisa trabalhar dobrado e nem sempre consegue suportar. Um coração jovem até consegue lidar com o impacto, mas um coração envelhecido ou que já enfrenta a pressão alta pode sucumbir, como aconteceu com Roberto. Além disso, esses medicamentos podem contrair os vasos e elevar a pressão arterial. Mesmo quem nunca teve hipertensão pode ver os números subirem. No caso de quem já toma remédio para controlar a pressão, o efeito pode ser neutralizado sem que a pessoa perceba, deixando o corpo em risco. O perigo aumenta conforme a dose e o tempo de uso. Substâncias como diclofenaco e ibuprofeno, em altas quantidades, estão entre as mais associadas a complicações. O naproxeno, em doses menores, parece um pouco menos agressivo, mas a verdade é que risco zero não existe. Há ainda outro detalhe. Quem usa aspirina em pequenas doses para proteger o coração pode perder esse benefício caso associe o uso de ibuprofeno, já que ele pode anular o efeito protetor. Por isso, a resposta não é conviver com a dor sem solução, mas sim conversar com seu médico e perguntar qual a alternativa mais segura dentro do seu histórico de saúde. Muitas vezes, um simples paracetamol resolve. Em outras situações, cremes e géis de uso local oferecem alívio sem sobrecarregar o organismo. E, quando não houver opção a não ser usar um anti-inflamatório, a regra de ouro deve ser sempre a menor dose, pelo menor tempo possível. Outro ponto que merece atenção são os chamados inibidores da bomba de prótons, conhecidos como protetores de estômago. Estão entre os remédios mais usados em todo o mundo, tomados quase como um ritual diário contra o refluxo ou para proteger o estômago de outros medicamentos. Mas há uma ironia aí. Aquilo que deveria proteger
abre as portas para novos perigos. Helena, de 68 anos, viveu isso na pele. Recebeu prescrição para tomar um desses remédios todos os dias, por tempo indefinido. A azia sumiu e ela nunca mais questionou. Anos depois, em uma revisão de rotina, o eletrocardiograma mostrou alterações e os exames revelaram a causa: níveis de magnésio extremamente baixos. O magnésio é essencial para o ritmo do coração. Quando falta, o músculo cardíaco perde a estabilidade elétrica e abre espaço para arritmias graves. O que havia causado essa deficiência era o uso contínuo do protetor de estômago. Esses medicamentos reduzem a acidez no estômago, mas é justamente essa acidez que permite a absorção adequada de vários nutrientes. Ao cortá-la por tanto tempo, o corpo deixa de absorver o magnésio como deveria, e isso não é tudo. Estudos têm observado uma ligação entre o uso prolongado desses fármacos e maior risco de infarto. Uma das hipóteses é que eles diminuam os níveis de óxido nítrico, substância que mantém nossos vasos flexíveis. Quando ela falta, as artérias ficam rígidas, favorecendo problemas cardíacos. Ainda que a relação exata esteja em debate, a preocupação é legítima. Outro ponto crítico é que esses remédios podem interferir no efeito de medicamentos essenciais para quem já passou por um infarto, reduzindo a proteção quando ela é mais necessária. O grande problema é que os protetores de estômago foram banalizados, e muita gente os usa de forma contínua sem se dar conta de que, em silêncio, podem estar enfraquecendo o coração. Esses medicamentos foram pensados para uso curto, de 4 a 8 semanas, mas acabaram sendo transformados em solução permanente para problemas que muitas vezes poderiam ser controlados com ajustes no estilo de vida. Se você já faz uso contínuo, não interrompa por conta própria. O caminho certo é conversar com um médico e perguntar se realmente há necessidade de manter a longo prazo, se a dose pode ser reduzida ou se existem alternativas. E nos casos em que o uso for inevitável, é fundamental acompanhar de perto os níveis de magnésio, porque a falta desse mineral pode trazer riscos sérios ao coração. Antes de seguir para os próximos exemplos, que incluem até remédios usados para resfriados, quero destacar algo importante. Informação em saúde só tem valor real quando chega a quem precisa. Muitas vezes, um simples detalhe pode mudar um destino. Por isso, compartilhe esse tipo de conhecimento com quem você ama. Uma conversa franca pode evitar complicações que, quando surgem, já são difíceis de reverter. Agora vamos ao terceiro grupo, que parece inofensivo, mas pode ser traiçoeiro: os descongestionantes orais. Eles são a salvação para o nariz entupido, presentes em comprimidos contra resfriados, contendo substâncias como pseudoefedrina ou fenilefrina. O problema é que essa solução rápida pode custar caro para o coração, especialmente em pessoas mais velhas ou que já lidam com hipertensão. Lembro da história de Marta, uma professora aposentada de 75 anos que, em meio a um resfriado forte, comprou um desses antigripais comuns. No segundo dia, começou a sentir o coração acelerado, uma tontura intensa e uma dor de cabeça insuportável. Ao chegar ao hospital, sua pressão estava altíssima e o coração em arritmia. O que deveria trazer alívio acabou levando-a ao limite. Isso acontece porque essas substâncias atuam como vasoconstritores. No nariz, fazem os vasos se estreitarem, desinflamam e permitem respirar melhor. Mas não param por aí. Circulam pelo corpo inteiro, estreitando vasos em várias regiões. O coração, então, precisa bombear contra uma resistência muito maior, como se a água tivesse que passar por uma mangueira apertada. A pressão sobe de repente, em níveis perigosos. Além disso, funcionam como estimulantes, acelerando os batimentos e tornando-os irregulares. Em quem já tem um coração sensível, esse efeito pode ser devastador. Recentemente, autoridades de saúde voltaram a alertar sobre a pseudoefedrina devido à ligação com síndromes raras, mais graves, que envolvem estreitamento dos vasos no cérebro. Isso mostra o quanto esses fármacos têm impacto no organismo todo. O grande problema é que ainda são vendidos livremente, e muitas pessoas compram sem imaginar o risco que carregam. Se você já passou dos 60, principalmente se tem pressão alta ou algum histórico cardíaco, o mais seguro é evitá-los.
Existem alternativas simples e eficazes, como soluções salinas em spray, aparelhos que umidificam o ar e até sprays nasais com ação local, que aliviam os sintomas sem comprometer o coração. Não permita que a busca por alívio da respiração vire uma ameaça ao coração. Agora entramos em um ponto sensível, mas essencial: a ligação entre mente e coração. Existe um grupo de antidepressivos mais antigos, conhecidos como tricíclicos, que ainda são utilizados em alguns casos, seja para tratar depressão, seja para dores crônicas. O detalhe é que, embora a depressão em si já seja um fator de risco para doenças cardíacas e mereça atenção, a forma de tratá-la faz toda a diferença. Esses medicamentos podem trazer riscos sérios para quem já carrega um coração envelhecido. Francisco, aos 78 anos, sofria com dores intensas nos pés por causa do diabetes. Recebeu uma prescrição de amitriptilina em dose baixa e de fato sentiu melhora da dor. Mas pouco tempo depois começaram os sinais: tonturas sempre que se levantava, até que um dia desmaiou e caiu, fraturando o quadril. A causa foi uma queda brusca da pressão ao ficar de pé, efeito provocado justamente pelo remédio. E esse não é o único perigo. Esses fármacos podem acelerar os batimentos mesmo em repouso, impondo esforço extra a um coração já fragilizado. Além disso, afetam o sistema elétrico do coração, retardando os impulsos, o que aumenta a chance de arritmias ventriculares graves, capazes até de levar à morte súbita. Por essas razões, os tricíclicos deixaram de ser a primeira opção para tratar depressão em idosos, sendo substituídos por medicamentos mais modernos e considerados mais seguros para o coração. Ainda assim, continuam sendo usados em alguns casos de dor neuropática. Por isso, se você ou alguém próximo faz uso deles, é indispensável conversar com o médico, avaliar alternativas e, caso não haja outra opção, monitorar de perto a pressão e o ritmo cardíaco. A saúde mental e a saúde do corpo não podem caminhar em direções opostas. É preciso que uma cuide da outra. E chegamos ao último ponto, talvez o mais polêmico e debatido: os suplementos de cálcio. Durante anos, a mensagem foi repetida de forma quase absoluta: tomar cálcio fortaleceria os ossos e protegeria contra a osteoporose. Milhões de pessoas adotaram esse hábito diariamente, confiando nessa promessa. Mas pesquisas mais recentes começaram a levantar dúvidas sobre a segurança dessa prática, principalmente em relação ao coração. Lúcia, de 70 anos, preocupada com a saúde óssea, decidiu por conta própria iniciar o uso de cálcio em altas doses. Não fumava, não tinha colesterol elevado, sua pressão estava sob controle. Mesmo assim, anos depois sofreu um infarto. Sem as causas clássicas evidentes, a equipe médica voltou os olhos para aquele suplemento diário. A discussão ainda não está encerrada, mas a hipótese é preocupante. O cálcio obtido de forma natural, em alimentos como verduras e laticínios, é absorvido gradualmente, permitindo que o organismo o aproveite de maneira equilibrada. Já os suplementos, em doses altas e concentradas, produzem um pico repentino de cálcio no sangue. O corpo não consegue direcionar tudo para os ossos, e o excesso precisa encontrar outro destino, muitas vezes acabando por se depositar nos vasos sanguíneos. A maior preocupação é que o excesso de cálcio acabe se acumulando nas paredes das artérias. Esse processo, chamado de calcificação arterial, deixa os vasos mais rígidos e favorece a formação de placas que podem levar a um infarto. Alguns estudos sugerem que os suplementos aumentam, ainda que de forma modesta, esse risco. Outros, porém, não confirmam a mesma relação. A verdade é que a evidência ainda é complexa, mas uma coisa é clara: a maneira mais segura de garantir cálcio ao corpo é pela alimentação. Verduras, laticínios e outros alimentos ricos nesse mineral costumam oferecer o nutriente de forma gradual e equilibrada. Se houver necessidade de suplemento, que essa decisão nunca seja tomada sozinho, mas em conjunto com o médico, levando em conta tanto a saúde dos ossos quanto a do coração. O que vimos até aqui é o lado pouco comentado de 5 tipos de medicamentos muito comuns: anti-inflamatórios, protetores gástricos, descongestionantes, antidepressivos mais antigos e suplementos de cálcio. A mensagem não é de medo nem de abandono imediato dos tratamentos.
Fazer isso por conta própria seria arriscado demais. A verdadeira mensagem é de consciência. Agora você carrega informações que muitos desconhecem. Já sabe que aquela pílula para a dor pode sobrecarregar o coração, que o remédio para proteger o estômago pode alterar o ritmo cardíaco, que um simples descongestionante pode disparar a pressão e que até o suplemento de cálcio exige cautela. Com esse conhecimento, você pode se tornar protagonista da sua própria saúde. Na próxima consulta, leve uma lista completa de tudo o que utiliza, incluindo vitaminas e suplementos, e pergunte de forma direta se cada item continua sendo a melhor escolha para você. Pergunte também se existe uma alternativa mais segura ou se é necessário monitorar de perto a pressão, os batimentos ou algum exame específico. Cada tratamento é um balanço entre riscos e benefícios, e esse equilíbrio muda conforme a idade avança. Seu coração, que já trabalhou tanto ao longo dos anos, merece cuidado redobrado. Não considere nenhum medicamento como inofensivo apenas porque é popular ou fácil de encontrar. Reflita, questione e converse sempre com o médico. Essa conversa pode ser o passo mais importante que você dará hoje para proteger o seu coração e garantir um amanhã mais saudável. Cuide-se, valorize sua vida e compartilhe sua experiência sempre que possível. Sua história pode ser a chave para abrir os olhos de outra pessoa que ainda não se deu conta dos riscos.